والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos irmãos e irmãs, Shahru Ramadan, Shahru al-Qur'an. Continuando com a nossa breve explicação dos suras e dos capítulos do Sagrado Qur'an, hoje temos o Surat Yusuf, não é? Surat Yusuf é o 12º juz do Sagrado Qur'an. É um sura completo de 111 versículos, que foi revelado antes da imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam para Madinatul Munawwara. É o único dos surats no Sagrado Qur'an que Allah conta a passagem do profeta José de ponta a ponta, de uma única vez. Vocês vão notar que as passagens dos vários profetas, profeta Moisés, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala contou em várias partes do Sagrado Qur'an. Apesar que o surat aqui, Yusuf, dizia, Allah ta'ala contou de uma única vez. É um sura, prezados irmãos, que normalmente eu fazia muito tafsir e comentário disso nos Ramadãs passados, não é? Porque é um sura em que, subhanallah, Allah menciona vários aspectos da nossa vida. Jalla wa ala fala acerca da inveja na família, Allah fala acerca da sedução, Allah ta'ala fala do confinamento, Allah fala da escravatura, Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca do perdão, Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca da bondade, do temor e por aí em diante, vários aspectos relacionados com a nossa vida. Subhanallah, a palavra Yusuf, o nome já diz José. Encurtando a história resumidamente em 2-3 minutos, Yusuf alayhi salam, prezados irmãos, para vocês terem uma ideia, uma narração vem que quando Allah ta'ala criou os seres humanos, Allah dividiu a beleza em duas partes. Uma parte, Allah subhanahu wa ta'ala reservou para todo ser humano até Qiyama, uma parte da beleza. Outra parte da beleza, Jalla wa ala, deu ao profeta Yusuf, ao profeta José. É por isso que no Jannat, os Jannatis, os residentes do paraíso, terão a beleza do profeta Yusuf alayhi salam. É um sura em que os ulama contam isso, que é dito que quem estiver triste, não é? E recitar e escutar o Surat Yusuf, ele vai acabar com a sua tristeza, subhanallah. Umar ibn Khattab radiallahu anhu recitava muito o Surat Yusuf no seu salat. O Uthman ibn Affan radiallahu anhu também recitava o Surat Yusuf no Salatul Fajr. Em que Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca de várias etapas da nossa vida. E subhanallah, o profeta alayhi salatu wasalam, em sura, como a gente diz, foi revelado antes da imigração dele para Madinatul Munawwara. Foi numa altura em que ele havia perdido a sua esposa Khadija radiallahu anha, perdeu seu tio Abu Talib, estava muito triste. Então Allah subhanahu wa ta'ala enviou a sura também para servir como consolo para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Você que está triste, meu irmão, a vida às vezes nos prega com cada uma, não é? Leia a Surat Yusuf, inshallah, pelo baraka de sura, Allah subhanahu wa ta'ala vai, inshallah, remover e acabar a nossa tristeza. Inveja, prezados irmãos, começa às vezes na própria família. Eram 11 irmãos, não é? E Yusuf alayhi salam, de acordo com a narração, ele e o irmão Benjamim eram irmãos do mesmo pai. A mãe do profeta Yusuf é dito que faleceu no parto dele, subhanallah. E devido a isto, e ele sendo mais novo, não é? O pai tinha uma certa consideração, ficava muito tempo com Yusuf alayhi salam. Os irmãos não gostavam daquilo e piorou quando Yusuf teve um sonho dizendo que eu vi 11 estrelas, vi o sol e a lua prostrarem perante mim. Então o pai Yaqub, olha, Yusuf alayhi salam era profeta, o pai dela era profeta, o avô era profeta, o bisavô era profeta. Ela era profeta, pai Yaqub era profeta, o avô Ishaq era profeta e Ibrahim alayhi salam era profeta. Subhanallah, Yusuf alayhi salam. Então o pai, quando ouve aquele sonho, ele notou que o meu filho futuramente será alguém, será um profeta. Falou para não contar aquele sonho para os irmãos, porque notava os irmãos de aquele comportamento. E quando Yusuf alayhi salam, sendo criança na inocência, conta o sonho que teve para os irmãos, o ciúme já piorou. E eles depois conspiraram e tentaram matar o próprio irmão. Olha o que a inveja não faz.
Aqui não há tempo para a gente entrar em detalhes da inveja, mas wallahi, hoje a inveja, o rancor, o ódio está a tomar conta do nosso dia a dia. Ninguém quer ver outra, eu já falei muito acerca disso, ninguém consegue ver o sucesso do outro, ninguém consegue ver a popularidade do outro, ninguém consegue ver, subhanallah, os graus que Allah vai dando às pessoas. Wallahi, é um mal que se a gente morrer com isso, infelizmente, teremos que responder perante Jalla wa Ala. Os irmãos conspiraram. E qual foi a conspiração? Tentaram matar o próprio irmão. Subhanallah. A passagem toda aqui repleta no Sagrado Corão. Como haviam de levar do pai. O pai nunca deixava. Arranjaram uma desculpa. Queremos ir para um piquenique. Levaram Yusuf a.s. Pontapé para aqui, pontapé para colar. Até que depois não o mataram. Jogaram ele no fundo do poço. Jibril a.s. veio e disse: Yusuf, não se preocupe. Inspirou a ele que um dia você vai contar aos irmãos acerca desse episódio que eles estão aqui a fazer. Imagina uma narração. Tinha 8 anos, outra narração 3 anos, sozinho naquele poço, e os irmãos quando voltaram para o Yaqub a.s., por um lado é teste para Yusuf a.s., por outro lado é teste para o Yaqub a.s. Os irmãos disseram que nós estávamos a brincar e o lobo veio e devorou o nosso irmão. Passagem longa, Yaqub a.s. menciona aqui algo, fasabrun jamil, uma bela paciência. Sabrun jamil, meu querido irmão, o que significa? As-sabru inda sadamatil ula, é a paciência na primeira instância. Você foi roubado algo aconteceu consigo, logo ser paciente, não reclamar e no fim pacientar, isso não conta. Yaqub a.s. teve essa paciência. Mais tarde Yusuf a.s. é vendido, passa uma caravana, carrega ele é vendido como um escravo, e olha como Allah dá honra. Do poço ele é comprado pelo ministro das finanças do Egito naquela altura, que levou Yusuf a.s. para casa, falou para a mulher tratar bem dele. Subhanallah, olha como Allah muda tudo. E Allah fala algo aqui importante: Wallahu ghalibun ala amri, Wallahu ghalibun ala amri, walakin akthar an-nas la ya'lamun. E Allah supera todas as coisas. Allah, naquilo que Ele decide, Ele é que manda. Por isso, as pessoas podem invejar, as pessoas podem conspirar, as pessoas podem fazer tudo para talvez tapar o teu sucesso, para impedir o teu desenvolvimento. Mas se Allah assim o marcou, wallahi, ninguém vai conseguir. Esse é o que aconteceu com Yusuf a.s. Ele daquele palácio, mais tarde vem um grande teste depois na vida de Yusuf, a Zuleika, não é? Que era a esposa do ministro Aziz de Misr na altura, Qitfir, nome dele. Tentou seduzir Yusuf: você é meu irmão, você é minha irmã. Ora, o texto do zina. O texto do zina é terrível. Aqui Yusuf está a ser seduzido porque está sendo seduzido pela mulher bela naquela altura, pela esposa do ministro, não era qualquer uma. Sozinha em casa, ela fecha as portas, mandou todo mundo ir embora. Disse: Yusuf, sou toda tua. Allahu Akbar. Meu irmão, um é você paquerar a moça, ou vice-versa. Hoje também a moça paquera o moço, não é? Mas ela manda mensagem para ti: meu pai viajou, não está ninguém em casa, estou sozinha, venha. Eu e você, hoje é hoje, brada. É, não é? Subhanallah. Mas qual foi a reação de Yusuf a.s. quando Zuleika fez de tudo? Disse: Yusuf, venha para mim. Vem que Yusuf começou a dar dawat a Zuleika. Zuleika, esse ato é errado. Ela ia dizendo: Yusuf, olha teus olhos tão bonitos que são. Yusuf dizia: Zuleika, quando eu morrer, o que vai ser dos meus dedos na minha campa? Ela ia caprichando, ia dando dawat, ia seduzindo. Yusuf ia falando da morte. Quando Zuleika viu que esse homem aqui realmente não quer nada, então vai atrás do profeta Yusuf. Yusuf ia correndo e ela ia pegando, chamando Yusuf. Quando na porta o marido dela sai pela frente, subhanallah. E não é? E a passagem continua. A lição que a gente tira aqui, o zina, e como Yusuf a.s. se afastou do zina, ao ponto que Yusuf a.s. fez o dua que: Allah, eu prefiro ser preso do que cometer o adultério. Subhanallah. Que esse Ramadã sirva de lição para nós. E Allah, afasta-me esse vício talvez que eu tenho na minha vida. E Allah, dê-me nojo do zina. E Allah, crie dentro de mim um amor pelo nikah, pelo casamento. E Yusuf a.s. ficou preso. Mais tarde, depois ele sai, estou encurtando aqui a história, sai da prisão. Foi quando o rei naquela altura teve um sonho. Ele teve um sonho que ele viu 7 vacas gordas que estavam sendo devoradas por 7 vacas magras, não é? Ninguém sabia interpretar.
interpretar. Allah deu a Yusuf esse dom de interpretação dos sonhos. Foi quando mandou chamar um homem que esteve com Yusuf na cadeia, soube que Yusuf interpretava os sonhos, foi lá ter com Yusuf, que o rei está a chamar para você interpretar o sonho, não é? Yusuf interpretou o sonho, que brevemente vocês terão 7 anos de muita seca, vocês devem armazenar e devem ser cautelosos, pois mais tarde Allah vai mandar muita chuva. E o rei, quando soube dessa interpretação, mandou chamar Yusuf, mas Yusuf disse: eu não vou sair da cadeia até que aquelas mulheres, Zuleika e as outras, conspiraram e queriam cometer o ato com ele e culparam a ele, elas venham e digam realmente o que aconteceu. Foi quando a esposa de Zuleika disseram que nós é que seduzimos Yusuf, a culpa não foi de Yusuf. Olha, ele teve paciência, teve sabr, está a sair da cadeia e agora vai virar a quem virou o ministro das finanças naquela altura. O rei, o Yusuf a.s. propôs que deixe eu tomar essa iniciativa. É permitido, quando você acha que não há ninguém capaz, você assumir o cargo. E Yusuf a.s. ficou o rei das finanças. Veio os tais anos de seca. Os irmãos pensavam que Yusuf já morreu, subhanallah. Vêm para o Egito à procura de comida. Yusuf a.s. fingiu que não reconheceu, né? Fez com que os irmãos não reconhecessem que ele fosse o tal ministro. Yusuf a.s. fez uma questão: que cadê o vosso irmão mais novo, Benjamim? Tragam ele, caso contrário, da próxima vocês não vão ter alimento. E eles foram ter com o pai e disseram que Yusuf, que o rei é muito bondoso, pediu que a gente trouxesse o nosso irmão. Olha, mais outro texto na vida de Yaqub a.s. E aí a história continua. Mais tarde, na viagem seguinte, o Benjamim, foi ter com Yusuf a.s. E Yusuf a.s. também levou o seu irmão e culpou os irmãos que tivessem roubado algo. E aquilo foi mais outro texto na vida do profeta Yaqub a.s. 2 irmãos agora longe, a chorar de Yusuf, agora o Benjamim. E o irmão mais velho também não quis voltar mais, que nós demos a promessa ao nosso pai, que havíamos de trazer esse irmão Benjamim. Yusuf perdemos no passado, agora o outro foi quando ele também ficou. 3 irmãos longe. Yaqub a.s. dizia uma coisa: Ashku bathi wa huzni ila Allah. Eu reclamo a minha tristeza só para com Allah subhanahu wa ta'ala. Foi quando a história aqui, praticamente, os irmãos mais tarde voltaram. E esse aspecto da vida de Yusuf que é muito importante aqui. Olha tudo que os irmãos fizeram com ele. Os irmãos agora voltam, passando muitos anos. Não tinham valor para pagar a mercadoria. Foi quando Yusuf falou para os irmãos, eles não sabiam que era o Yusuf. Vocês lembram? Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. O que é que vocês fizeram com Yusuf, o irmão, quando vocês eram ignorantes? Os irmãos, ante Yusuf. Yusuf és tu. Imaginem aquilo. Meu irmão, isso é fácil eu aqui falar, vocês escutarem. Mas nós todos pagamos o mal pelo mal. Quando você tem a faca e o queijo na mão, você vinga de todos que fizeram maldade por si. Ramadã está aqui. Estamos a entrar na última dezena do Ramadã. A gente fala: oh Allah, me perdoe Allah, mas eu não consigo perdoar aos outros. Eu duvido que o nosso perdão seja aceito. Sabe o que Yusuf falou? Yusuf diz: La tathriba alaykum al-yawm. Meus irmãos, não há nenhuma crítica sobre vós hoje. Estão todos perdoados. Allahu Akbar. Vão para Egito e tragam o meu pai. Vão para Misr, não é? E tragam o meu pai. Vão para Canaã, melhor dizendo, onde estava o pai Yaqub a.s. Quando toda a família veio e Yaqub a.s. imagina aquele abraço que teve com Yusuf. E quando eles chegaram num palácio, todos caíram no sajda. Naquela altura era permitido. Então Yusuf a.s. falou para o pai: essa é a interpretação do sonho que eu vi no passado. 11 estrelas, o sol e a lua, prostrando diante de mim. Hoje Allah Ta'ala tornou-se uma realidade. E no fim o que é que ele diz? Louvado seja Allah, que me tirou da prisão e trouxe vocês do mato, da cidade onde vocês estavam, e depois de o Shaitan ter criado discórdia entre eu e os meus irmãos. Allah, olha tão bonito, subhanallah. Meu irmão, houve uma briga entre você e sua esposa. Não culpa ela, ela não culpa você. Fala: meu amor, não vamos deixar o Shaitan estragar o nosso amor. Meu irmão, não vamos deixar o Shaitan estragar a nossa irmandade. Minha irmã, não vamos deixar o Shaitan estragar a nossa irmandade. O Shaitan que é o culpado. Foi o que Yusuf a.s. falou. Não falou para os irmãos: vocês lembram quando me jogaram no poço? Quando me tentaram matar? Hoje vou-vos mostrar. Não falou nada daquilo. Simplesmente disse que foi o Shaitan que causou aquilo tudo. E no fim, Yusuf a.s. faz o dua, agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, em 10 minutos resumir esta história é uma grande injustiça. Mas wallahi, fica aqui a dica:
do afastamento do adultério, da paciência. Tudo isso Yusuf alayhi salam recebeu com duas coisas. Ele diz: Innahu man yattaqi wa yasbir. Aquele que temer Allah e for paciente, cedo ou tarde a vitória será sua. Eu deixo isso consigo, meu irmão. Tema Allah e seja paciente. A tristeza, o momento que você está a viver agora, inshallah, com sabr, paciência e com taqwa, bons dias virão, como vieram para Yusuf alayhi salam. Wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.